Eu sou o Antônio e o tema do meu trabalho é o relatório, que eu vou falar o conceito, as diferenças e semelhanças de um relatório acadêmico e de um relatório profissional. E também como se faz um relatório e eu também vou dar exemplos. O que é um relatório? Ele é um tipo de documento e nele são apresentadas uma série de informações sobre um determinado assunto, ou atividade, ou experimento, projeto, ação, pesquisa, etc. Então, basicamente, ele tem a função de relatar alguma coisa. E existem dois tipos de relatório: o relatório acadêmico e o relatório profissional, que eu vou explicar melhor a seguir. Tá, o relatório acadêmico. Geralmente ele relata alguma atividade ou projeto e é realizado por alunos de uma instituição de ensino e ele contém informações de forma organizada e técnica, para que seja possível compreender todos os detalhes que ele fala. E ele pode ser realizado de um ponto de vista pessoal ou geral. Depende muito do que o professor ou o orientador solicitou para o aluno. E, por exemplo, de um ponto de vista pessoal, ele relata, por exemplo, as suas experiências vividas durante a aula passeio. Ou então, de modo geral, o que se pode ser observado durante a aula passeio. Tá. Um relatório profissional. Ele relata uma situação ou ação ou resultado de um determinado trabalho e ele também contém informações de forma organizada e técnica, para que seja possível compreender todos os detalhes que estão nele. E geralmente ele é exigido por superiores a seus empregados. Por exemplo, relate o andamento das ações da empresa no último mês. Agora, como fazer um relatório? A gente começa pela capa. De maneira geral, a capa de um relatório ela tem que ter título do trabalho, nome da instituição ou empresa, departamento ou setor, curso ou função e nome do autor ou da equipe que está envolvida. Depois, a gente vai para a introdução. E na introdução, tem que apresentar meio que um resumo claro dos objetivos da pesquisa e também da metodologia que foi utilizada nela. Aí depois a gente vai para o desenvolvimento. E essa é meio que a parte mais longa do relatório, que é onde estão as pesquisas que foram realizadas e os dados obtidos no percurso. E dependendo do foco do relatório, pode surgir nessa parte do texto entrevista, depoimento, gráfico, tabela, e esses recursos ajudam a organizar melhor a pesquisa e também dá mais consistência para o trabalho. E uma dica importante na hora de fazer essa parte é organizar muito bem o que se vai apresentar. Aí depois a gente vai para a conclusão. E na conclusão o autor deve fazer um fechamento das principais ideias que ele desenvolveu durante o trabalho dele. E por fim a bibliografia, que nessa parte o autor tem que colocar, tipo, numa folha separada, tudo que foi consultado durante o percurso da pesquisa. E geralmente tem que seguir as normas da ABNT. Bom, daí aqui a gente tem o exemplo de uma introdução de um relatório, que ela fala, ó, o seguinte relatório de estágio supervisionado do curso de gestão escolar do Centro Universitário da Grande Dourados, Unigram, tem como objetivo esclarecer sobre a supervisão pedagógica nas escolas estaduais da cidade, onde foi realizada a pesquisa. Para isso, a metodologia utilizada foi a aplicação de questionários nos centros educativos, de modo a fazer a coleta de dados. Aí é que a gente consegue ver que ele colocou um resumo do que ele tá, qual era o objetivo dele com a pesquisa e também a metodologia que foi utilizada.